me apresentar para vocês. Meu nome é Júlia Kovensky, eu coordeno essa área do Instituto Moreira Salles, que se chama Iconografia. A gente está organizando essas conversas sobre os acervos que existem no IMS, porque a gente estava sentindo falta. A gente tem um grande desafio no Instituto, que a gente, todos os acervos, né, porque o IMS, além de fazer as exposições, além de todas essas atividades que a gente vê nesse prédio, é uma instituição de memória, de guarda, né? Então tem diversos acervos em várias áreas diferentes e eles ficam na cidade do Rio de Janeiro, na sede que tem lá. E é um desafio permanente que a gente tem de botar o público em contato com essa outra parte, né? Com essa parte que não se vê, né? Que se vê, claro, quando a gente... Uma das pontas do trabalho dos acervos, às vezes, é uma exposição. E isso aparece aqui. Mas todo o trabalho que acontece antes e o que tem nesses acervos é mais difícil de comunicar. Então, a gente tem pensado, e é um desafio permanente, então a gente está sempre pensando estratégias de como fazer com que um público que está distante do prédio, onde de fato ficam essas obras, esses documentos, todas essas peças que a gente guarda, tenham contato, né? Então a gente tem investido muito na digitalização, como muitos museus, muitos arquivos, né? É o que se faz hoje em dia, então para que as pessoas tenham acesso remoto. A gente pensa sempre em... tem umas mesas interativas aqui no último andar, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas que é uma forma também das pessoas terem acesso a isso, à distância. Mas a gente está sempre pensando em outras formas, e uma das que a gente pensou é esse momento de conversa, onde a gente pode se aproximar, nós que trabalhamos diretamente com esses acervos, com o público, e responder perguntas, contar um trabalho um pouco mais assim, corpo a corpo mesmo, de chegar e tentar entender também um pouco os interesses que o público pode ter sobre esses acervos. Então, a área de iconografia ela começou em 2008, quando o Instituto adquiriu uma grande coleção de um colecionador daqui de São Paulo, que se chamava Érico Stickel. Érico e Marta Stickel eram um casal que colecionou, eles formaram uma brasiliana, né, que é o que a gente costuma... o nome que costuma se dar a esse conjunto de obras icônicas que representaram o Brasil, que pela particularidade da nossa história teve um boom no século XIX, porque é o momento onde a corte portuguesa se transfere para o Rio de Janeiro e o que era proibido até então, que era a impressão de imagens, é liberado, inclusive é liberado de uma forma super às pressas, né? Porque rapidamente tinha que se criar ali as condições de você ter um país e para isso você tinha que fazer, tinha que imprimir mapas, tinha que imprimir todos os comunicados oficiais, você tinha que imprimir documentos, e ali começa então a nossa imprensa, e a gente tem uma... então a nossa prensa ela tem data, né, de nascimento, assim, e junto com isso vem outras medidas, como a abertura dos portos às nações amigas, que até então o Brasil, a colônia, ficava muito isolada, era muito difícil ter acesso por uma questão de controle absoluto, de não perder domínio sobre aquele território. Então, com essa abertura, começam a chegar diferentes missões científicas, né, de caráter científico, missões diplomáticas, e o Brasil começa a ser retratado por muitos olhares diferentes. Uma missão organizada pelos russos para registrar um pouco a fauna, a flora, minérios,
entender o que era a cultura, um pouco fazer esses registros que estavam tão em voga no século XIX, um pouco impulsionados pelos naturalistas. Então, o Hugueiras ele vem para cá para participar dessa missão, mas ele entra em conflito rapidamente com o Barão Langsdorff. Ele não dura muito nessa missão e segue caminho sozinho. Ele faz uma série de desenhos que eram registros que ele fazia ao natural, né? Que ele fazia a partir do que ele estava vendo. E a partir desses desenhos, ele volta para a Europa e prepara as litografias, né? Então, vou voltar aqui. Essa é uma litografia que era a ilustração que acompanhava o relato dele. Então, isso era muito comum nesse período, esses livros que separavam fisicamente, até por uma questão técnica de como se fazia a imagem e de como se imprimia o texto. Ainda não existia uma possibilidade de você fundir isso numa página, como a gente vê hoje. Bom, isso se perseguiu, vocês vão ver que essa foi uma das grandes buscas da técnicas de como você criar na mesma página, porque os sistemas de impressão eram diferentes. Então, os tipos, eles tinham um volume que... Então, a prensa ela precisava ser de uma determinada maneira. Quando você fazia litografia, a litografia é um desenho que se faz numa pedra. É uma forma de você fazer, de uma forma barata, você multiplicar uma imagem, né? Mas isso era sem volume, então era uma impressão plana. Você não tinha como pôr um desenho que estava nessa impressão plana e os tipos na mesma prensa. Isso foi um problemão por muito tempo, até que essas técnicas foram evoluindo. Mas então esse álbum é um dos álbuns mais famosos e difundidos. O Huguendas, ele costuma fazer parte do imaginário das pessoas quando elas... porque ele aparece em livros didáticos, ele e um outro... Bom, isso é uma informação, uma curiosidade um pouco. Esses desenhos preparatórios, né, esses desenhos feitos ao natural, eles faziam parte todos de um conjunto. Mas esse conjunto, ele até foi oferecido junto para ser comprado. A ideia era que algum órgão brasileiro, alguma instituição brasileira comprasse, mas não aconteceu. Ninguém se dispôs a comprar esse conjunto completo, então ele foi se fragmentando. Então vocês encontram desenhos do Huguendas em diferentes coleções. Então, aqui na Mário de Andrade, por exemplo, tem alguns, na coleção do Mindlin, que está lá na USP, tem outros, a Biblioteca Nacional tem outros. É comum você encontrar esses conjuntinhos de desenhos. A gente tem uns 20 na coleção. Alguns, não é o caso desse, mas que isso também é bem comum, foram aquarelados a posteriori, foram aquarelados na intenção de vender eles atribuir mais valor a eles. Então, isso é uma das... acho que esse não é nenhum exemplo que eu trouxe, assim, mas isso é uma coisa que vocês podem encontrar. Esse é outro, de Botafogo, a vista da Baía de Botafogo. É um pouco difícil vocês terem noção de tamanho, né? Eu tenho só pela reprodução, só para vocês terem uma ideia, é um desenho assim, desse tamanho. O anterior é menorzinho, dos índios é bem pequenininho, assim. Bem de sketchbook, né? Bem prático para você. Desenhos que ele podia fazer em campo, né? Então, bom, esse é parte de um outro álbum também muito famoso, do Debré, da mesma época. Os dois tiveram impressões na França, esses dois álbuns. O Debré parte de outra missão, a missão francesa, que vem sendo muito discutida, muito repensada.
Tem muita gente questionando, a historiografia vem questionando muito a forma como a gente aprendeu o que foi a missão francesa, né? Está se desconstruindo um pouco a ideia de missão mesmo, né? Eles vieram para cá, mas não necessariamente nas condições idealizadas que a gente sempre pensou, sempre reconheceu nessa missão. O Debré também ele aparece muito em livros didáticos, são imagens com as quais vocês provavelmente estão familiarizados, já viram em outros lugares. Dentro da coleção, então, a gente tem, além desses que são um pouquinho mais conhecidos, como Riendas e Debré, a gente tem alguns álbuns, e principalmente álbuns de autores muito pouco conhecidos e que precisam ser mais estudados, né? O Araújo de Porto Alegre, ele era um discípulo do Debré. Ele já era um brasileiro, ele foi diretor da Academia Imperial de Belas Artes, ele teve a atuação, ele foi do IHGB, ele era um cara muito, muito ativo nas principais instituições que existiam no Rio de Janeiro no século XIX, se envolveu em muitas polêmicas, era um romântico e, como muitos homens de sua época, ele reunia várias, além dos seus de desenhos, de esboços, de poemas que ele escrevia, ele reunia muitos lembranças, recordações. Era muito comum no século XIX você ter álbuns que mostravam as relações que você estabelecia na sociedade. Então, uma pessoa que tinha relações importantes com pessoas da época, com poetas, pintores, com escritores, trocavam cartas e guardavam essa carta dentro de um álbum. Era um símbolo de status também, esses álbuns, né? Então, esse é um dos que a gente... É um álbum que a gente tem dele. Esse, por exemplo, é um dos estudos para Mata Virgem, que foi uma obsessão. Ele teve uma discussão ao longo de toda a vida sobre como se devia representar a floresta brasileira. Ele dizia que as representações que os europeus faziam da floresta não era genuína, eles não levavam em consideração a luz que existia aqui, ele questionava muito essas representações e perseguia muito a forma dele de representar. Então, esses desenhos, esse outro também fazem parte desse mesmo álbum, além de poemas, e esse, por exemplo, é uma pequena caricatura que ele faz ele fala um companheiro de viagem, alguém que ele conheceu, como está escrito Siena, né? Embaixo, provavelmente na viagem que ele faz para a Europa, porque ele segue, quando o Debré volta para a França, ele vai com ele para terminar a formação dele na França e faz o Grand Tour, ele viaja pela Itália, ele passa alguns anos viajando pela Europa e estudando em ateliês lá e terminando de se formar. Então, esse álbum, ele reúne um pouco, além desses desenhos, lembranças dessa viagem. Então, cada um desses papeizinhos que estão dentro desse álbum, ele tem uma história, ele pode ser amplamente estudado e ele vai puxando para cantos muito diferentes. Então você tem um poema do Almeida Garrett, que foi um poeta importante português, você tem uma carta que o Debré escreve para um professor dele dizendo que eles estavam voltando para a França. Você tem, então, cada um desses elementos, se você vai puxando, ele tem uma história própria. Esse álbum a gente fez uma exposição alguns anos atrás. As exposições são uma das formas que a gente tem de difundir os acervos, né? Então a gente, quando começa um trabalho, né,
o trabalho com cada um desses álbuns, cada um desses conjuntos é muito longo. Ele, na verdade, ele nunca termina, mas a gente tem algumas fases iniciais, né? Então, desde que ele chega na instituição, ele começa a ser pesquisado, ele é catalogado, ele recebe um condicionamento específico. Então, no caso do álbum do Araújo de Porto Alegre, por exemplo, a gente teve que fazer restauros, porque muitas das tintas estavam começando a craquelar, elas tinham ressecado. Então, ele passou por um restauro, recebeu uma caixinha, eu não sei se eu coloquei foto, mas é uma caixa que a gente desenvolveu especialmente para guardar ele, pensando em como separar as páginas da capa, mas guardar essa capa, que é uma capa de couro, então ela tem que estar um pouco separada dos desenhos, porque senão não pode contaminar o outro. E fazer a catalogação que envolve pesquisa, né? Quando a gente faz a catalogação, ela não é simplesmente fazer a transcrição das informações que estão dentro daquela obra para a nossa base de dados. A gente tem que fazer atribuições de autoria, de data, às vezes de título, que é nem sempre, isso é um pouco mais polêmico, mas a gente faz todo um trabalho de pesquisa para atribuir as informações que vocês veem depois na base de dados, né? Elas não estão dadas. Às vezes, no caso das gravuras, isso é bastante mais fácil, porque como elas recebiam, tinham até certas formas de você colocar a informação bem padronizadas. Então, deixa eu ver se, acho que nas Huguindas dá para ver. Você tem essas informações que aparecem embaixo, que te dão quase uma ficha do que era essa gravura. Então, mesmo que elas se percam, né, do conjunto original, porque elas eram soltas, né, inclusive muitas vezes se encadernavam e elas viravam um volume só, mas mas nem sempre. Elas podiam ser guardadas, de repente, num álbum sem encadernação e ir se perdendo. Inclusive, até os dias de hoje, elas são comercializadas. É muito comum elas serem comercializadas individualmente, não como um conjunto completo. Então, mas nas gravuras, você tem, aqui do lado esquerdo, diz que foi feito a partir de um desenho do Rugendas. Então, você tem uma informação preciosíssima. Quem criou essa imagem? Do lado de lá, você provavelmente tem quem fez, quem gravou. Porque esse conjunto de imagens, apesar dele partir de um desenho, e nesse caso de um desenho de uma pessoa que tem uma formação artística e que tem todos os elementos para fazer esse registro, né, com técnicas e tudo mais, depois que esse desenho chegava numa casa impressora, por exemplo, ele passava por muitas etapas até virar uma litografia, né? Existia um editor daquela publicação, existiam diferentes gravadores com diferentes especialidades. Então, numa mesma pedra podia ser trabalhada por mais de uma pessoa. E você tinha o desenho da onde tudo se originou. Ou um relato. Né? Isso também era bem comum. É só a gente pensar que não eram todas as... Era muito raro você ter a oportunidade de atravessar o oceano para ir ver o país, no nosso caso o Brasil, de estar aqui. Então, esses desenhos do Rugendas, eles viravam essas imagens, elas podiam ser usadas em diferentes publicações e serem gravadas por diferentes gravadores e circularem muito pelo mundo, por diferentes países, e guardar, às vezes, informações originais, mas irem sendo adaptadas. Era um pouco... Tinha também um telefone sem fio, tinha uma coisa de... colocava uma figura que não estava no desenho original, porque estava querendo
comunicar uma outra coisa. Então, a gente sempre tem que pensar nessas imagens produzidas nesse período dentro de um contexto de produção mais coletiva e quase industrial, né? Não é como quando a gente vê uma pintura a óleo, né? Que é um objeto único, uma peça única que foi feita. Até os olhos eram feitos por mais de uma pessoa nos ateliês, mas no caso o Rugendas tem também suas pinturas a óleo e tem outras características, né? Completamente. Acho que é isso o interessante desse período, é a gente pensar nessas imagens dentro de uma indústria da imagem, dentro dessa ideia de comunicação também, de comunicação científica, de comunicação, né? Você tinha informação de flora, de fauna, de cultura, elas estavam a serviço, por exemplo, de muitas ciências que estavam nascendo naquele momento, que depois iam, disciplinas que hoje a gente conhece, mas que naquele momento estavam se formando. Então, tem características muito específicas nesse período. Eu fui colocando alguns dos livros que são resultado desses trabalhos. Quando a gente faz uma exposição, normalmente acompanha um catálogo e é a época que a gente tem para ir mais a fundo num determinado álbum, né? Então, esse, por exemplo, foi um que a gente, acho que foi em 2014, foi uma exposição que resultou esse livro que transcende muito o que a gente pôde mostrar na exposição também, né? Quando a gente faz os nossos catálogos, eles costumam ter um pouco esse caráter. É uma oportunidade que a gente tem de trabalhar um determinado artista. Então, a gente não sabe quando vai voltar a ele. O Instituto tem muitas áreas diferentes, dentro das áreas são acervos grandes, então é a hora de pôr tudo. Então, nesse livro a gente convidou gente para escrever sobre os diferentes aspectos da produção dele, e a gente explora o máximo possível. Esse é um outro álbum da nossa única artista mulher no acervo. Ela se chama Marguerite Tolemache e a gente sabe pouquíssimo sobre ela. Pouquíssimo. Algumas pessoas ultimamente têm tentado ir atrás. Tem uma colega nossa que escreveu um texto pro site do IMS, e ela é uma jornalista, ela se encantou também com a história, ou com a ausência de história que a gente tinha sobre ela, e tentou investigar um pouco mais. Ela deixou 58 desenhos que faziam parte desse álbum azul, aquela lá era a capa, e são de uma delicadeza enorme, e eles têm dois desenhos, não só dois, mas que mostram o interior, né? Como uma cena muito, muito doméstica, muito íntima, e isso é raro da gente ver. É curioso que a gente tem esses grandes desenhistas que tinham formação, que faziam parte das expedições, que vinham com um olhar de registro super apurado, né? Com a intenção do registro, mas que faziam muitos registros da parte externa. Assim. A gente tem, graças a Tolemache e ao Fruber, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, a oportunidade de ver o que acontecia dentro, né? Na intimidade das casas, e no caso do Fruber, que é o próximo que eu vou mostrar, dos navios. A Tolemache criou também esses panoramas. Essa é uma folha dupla. Essa é grande, ele tem mais ou menos são 2 páginas. Toda grafite, ela desenhava muito a grafite, usava carvão, às vezes ela fazia uns retoquinhos com guache branco, onde ela queria realçar alguma coisa. E
Então, eu sempre mostro esses desenhos, e eu acho que um pouco dessas conversas do espírito é que procurar gente que se encante e que queira se aprofundar e que queira saber mais dessas pessoas, porque o trabalho que a gente faz de pesquisa, ele a gente tenta fazer o mais profundo possível, mas é o que está ao nosso alcance, é um trabalho dentro de uma instituição. Ele tem suas limitações e ele não tem a pretensão de maneira alguma de esgotar ou de dar a verdade sobre um determinado artista. Para a gente é fundamental o diálogo permanente com gente que estuda esses artistas e que se aproxime, que vem, que traz, e que questione, que traz novidades. E então, cada vez que a gente cataloga uma obra e a gente insere ali uma informação, essa informação ela não tem uma pretensão de ser definitiva ou dogmática. A gente pode, elas são informações que podem ir sendo revistas e que devem ir sendo revistas ao longo dos anos, porque vão surgindo mais informações mesmo, né? A gente vai descobrindo coisas a respeito desses artistas que a gente não fazia ideia, estabelecendo outras relações. Então esse é mais um álbum, é um álbum do Frubeck, que foi ele veio na missão austríaca, que era a missão que se formou quando a Leopoldina veio se casar com o Dom Pedro. Então foi uma oportunidade que os austríacos tiveram de criar uma missão exploratória, né? uma missão de reconhecimento do território brasileiro. E eles fizeram isso com maestria, porque trouxeram grandes botânicos, zoólogos, médicos, gente que já tinha um renome, já tinha uma experiência, eram muito... Já eram profissionais com um conhecimento enorme, então dali resultou, por exemplo, o trabalho do Marcius e do Spix, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, porque o Marcius, principalmente, é uma das estrelas do nosso acervo, pela riqueza dos registros e pelo fato da gente ter uma boa quantidade de obras dele. O Frubeck, então, ele vem nessa mesma missão, ele vem como assistente do bibliotecário, e ele era um artista amador que faz esses registros. Esse álbum é bem pequenininho, é uma joinha. E cada vez que você vira uma página, você tem um pouco a sensação de estar descobrindo ali um diário íntimo, né? Uma coisa muito... e que confundiu, inclusive, a gente por muito tempo, porque a gente ficava na dúvida se essa informação que aparece aqui, por exemplo, essa legendinha, se tinha sido feita por ele. Por muito tempo as informações passaram batida de que parecia que eram dele, mas provavelmente foi de alguém que teve esse álbum, que recebeu, porque tem isso, todas essas obras, elas tiveram diferentes donos. E a gente tem que desconfiar um pouco das informações que aparecem escritas sobre elas, por exemplo, porque elas não necessariamente foram feitas pelo artista. Ao longo de 150 anos, elas podem ter sido incluídas por outra pessoa. Não com uma má-fé, necessariamente, mas a título de registro de alguma informação. Então, às vezes, você vê uma data escrita a grafite do lado, pode ser uma pista, mas não necessariamente tem que tomar isso como uma verdade, porque pode ser outra pessoa que colocou ali. Então, esse álbum, o que diz ali, o álbum que pertenceu à minha tia-avó, a Condessa de Cumber, que era uma das amas de companhia da Leopoldina. Então, por muito tempo a gente confundia. O Frubeck sobrinho dela, mas não era. Isso muito tempo depois, nesses 10 anos que a gente vem pesquisando esse conjunto, a gente descobriu que não, que foi uma informação colocada por esse sobrinho,
mas ele herdou esse álbum. Então, essa informação não dizia respeito ao Frubel, dizia respeito a esse... Apesar deles estarem no mesmo... do Frubel e da Condessa de Kumburg terem viajado no mesmo navio, ele provavelmente deu para ela e isso passou a ser parte da herança dos descendentes dela, né? Então, essa, por exemplo, é embaixo é a Igreja da Glória, eles provavelmente quando chegaram no Rio de Janeiro. E em cima, uma cena de atividade dentro do navio. Uma costurando, os outros jogando. É uma representação bem escolar, né? Bem singela dele, assim, bem retinho, né? Uns desenhos sem muita forma, mas super rica em termos de informação. Bom, ainda nesse universo das missões, esse é um outro, o Charles Lanzer. Esse sim era um pintor que ele já estava se formando como pintor quando ele decide fazer parte, aceita fazer parte de uma missão inglesa que estava vindo para o Brasil na época da independência. Era uma missão diplomática inglesa que vinha para o Brasil fazer o reconhecimento da independência do Brasil para Portugal. Assim, eles estavam intermediando um pouco a aceitação da independência, né? Então ele vem contratado por essa missão, que foi organizada pelo Charles Stuart. Ele contrata o Lanzer, que era um jovem estudante de pintura, para fazer o registro de toda a expedição. O Lanzer se esmera muitíssimo nesses registros, ele faz desenhos maravilhosos, percorre, claro, o Rio de Janeiro, mas muitos outros lugares, Minas, Pernambuco, São Paulo, aqui, por exemplo, tem o Vaqueiro do Sertão. E o caso, a gente tem o álbum completo, um pouco do Lanzer, né, sobre esses registros dessa missão. Mas eles têm uma história curiosa. Quando terminou a missão, quando eles voltaram, teve uma disputa por direitos autorais. O Lanzer dizia que ele precisava, que esses desenhos ele tinha feito, então eram dele, né, essas aquarelas, e que ele precisava desses desenhos para transformá-los em óleos. A pintura a óleo, que era o que se considerava o trabalho mais acabado e o que ia ser exibido em salões, o que ia para os museus, e o que era o trabalho dele como pintor. O Stuart dizia, não, isso não te pertence, você foi contratado para desempenhar uma função, e esses desenhos pertencem à missão, são o registro da missão. E tem uma grande disputa, trocas de cartas, o pai do Lanzer tenta mandar uma carta para o Stuart para tentar comovê-lo, explicando a situação, mas não há maneira, o Lanzer perde esses desenhos, não ficam com ele, e esses desenhos vão ser mantidos pelo Stuart por toda a vida e depois pelos descendentes dele. Com isso, a gente perde o rastro desses desenhos. Eles ficam na propriedade, que era o castelo de Highcliffe, na Inglaterra. Highcliffe fica na Inglaterra e eles tinham essa propriedade lá. E eles ficam guardados por 150 anos. Até que um historiador brasileiro, Alberto Rangel, por intermédio de outras pessoas, fica sabendo da existência desse álbum e redescobre esse registro gigantesco, né, porque são mais de 300 desenhos, de uma preciosidade assim, de detalhes, de um valor estético incrível, de
e de costumes, né? Porque a forma como ele foi registrando o cotidiano e no caso da escravidão, ele provavelmente ficou muito chocado com as cenas que ele via, porque tem muitas representações da punição nas ruas, e são desenhos super expressivos, então provavelmente ele olhava para todas essas cenas com muita perplexidade. Esse álbum todo, a gente já também fez uma exposição. Eles foram estudados pelo Leslie Bethel, que é um grande historiador, que fez a curadoria para a exposição que circulou por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, Poços de Caldas, né, os lugares onde a gente tem sede, e foi para Portugal. E dela resultou esse livro, onde estão todos os desenhos. Mas não para, como dizer para vocês, não para por aí, né? O Lanzer, ele pode ser uma matriz de muitas e muitas pesquisas, né? É uma riqueza brutal de detalhes e são maravilhosos. É um prazer ver os desenhos dele, são realmente um deleite. Aqui vocês podem ver um pouquinho como é esse trabalho de conservação que a gente faz com os conjuntos. Nesse caso, a gente está vendo uma obra do Márcios. Aí sim, o Márcios foi esse botânico que veio na missão austríaca, junto com o Spix, um colega dele zoólogo. Eles ficaram 3 anos percorrendo o Brasil, foram mais de 10 mil quilômetros percorridos, fizeram um levantamento exaustivo. Depois ele começa a fazer a Flora Brasiliensis. Esse daqui é o relato da viagem, que ele ainda faz com o Spix. E nesse relato tem desde... nas pranchas, por exemplo, você encontra já representações de flora, de fauna, mas de rochas para estudos de mineralogia. Você encontra muitas representações de indígenas, de diferentes grupos, então de um interesse para a etnografia grandíssimo, para a antropologia. Música, ele se interessava muito por música, então ele fez partituras de cantos que ele identificou no Brasil, que ele escutava. É um levantamento gigante, assim. O Márcios é um manancial inesgotável de conhecimento sobre o Brasil. Então, esse é um grande conjunto. Aqui vocês podem ver a diferença daquilo que eu estava falando, do texto, que são esses volumes aqui, e as pranchas, que ficam nessa... muito louco, né? Mas a gente criou essa gavetinha onde as pranchas ficam deitadas e aí tem essa portinha que dá para abrir para você ter maior acesso, e a capa do álbum que fica na superfície, né? Então é um jeito de você ter isso todo no mesmo lugar, mas preservando as particularidades de conservação de cada uma das peças, né? A nossa ideia de guardar isso em conjunto tem um pouco a ver com a ideia de preservação do conjunto a longuíssimo prazo. Quando a gente faz essas caixas, elas são feitas com um material neutro, levando em consideração todas as necessidades de conservação, porque a gente trabalha com uma escala de tempo que transcende muito as nossas vidas, né? Então a gente faz tudo isso para durar 200 anos. Então, a ideia de não desmembrar tem a ver um pouco com isso, porque quem garante que no dia de amanhã, daqui a 100 anos, as pessoas vão saber que aquilo tudo era parte do mesmo conjunto, né? A gente muitas vezes tem que fazer um esforço enorme para reconstruir, porque tinham, às vezes, até mais de uma edição, os tamanhos mudavam. Então, às vezes, você vê um conjunto e você fala, mas essa daqui, ela tem um outro tamanho. Será que foi feita na mesma
na mesma leva, né? Ou isso pertenceu a uma outra edição feita em outro lugar. Isso é comum, assim, de gente que vai unindo as pranchas, mas comprando elas soltas. Só para retomar aquela questão, a gente partiu, né, a área de iconografia, ela nasceu muito de uma aquisição grande que o IMS fez em 2008, dessa coleção do Érico Stickel, que já tinha algumas obras do Marcius, mas quando chegou essa nova coleção, se montou uma pequena equipe para trabalhar com essa coleção específica, né? Então, o trabalho envolvia esse condicionamento, pesquisa, a catalogação, a consolidação de uma base de dados com essas informações e projetos de exposição. À medida que a gente foi... Eu já fiz parte dessa equipe inicial, éramos em 3. Quem coordenava esse trabalho era o Carlos Martins, que é um museólogo, um artista, uma pessoa que trabalha com essas brasilianas e com esse universo já há muitas décadas. Trabalhou em diferentes museus, então ele já tem muita experiência, ele tem muito olho para ver todas essas particularidades dessas edições, desse universo, né? A gente começou o trabalho, esse trabalho demorou em torno de 1 ano e meio, um pouco mais, para ser feito, especificamente com esse conjunto, que eram como 1.500 obras. E a partir da convivência com as outras equipes e no próprio Instituto, a gente foi tomando conhecimento de outras coleções que estavam bem cuidadas, mas que não tinham sido catalogadas com esse mesmo olhar. O Landser, por exemplo, era um deles, esse conjunto estava lá. Tem outros, como o Harro Hering, que era um dinamarquês, cada um deles puxa uma história enorme, cada um desses autores tem um universo, né? Então eu vou soltando alguns nomes, mas acho que como a gente ainda tem um percurso, se vocês tiverem interesse a gente se aprofunda, então, assim, esses pequenos conjuntos, a gente falou, eles são todos do mesmo universo, já que a gente está fazendo esse trabalho enorme com essa coleção, vamos passar por todas as outras, e foi de interesse da instituição, todo mundo achou que era importante, e se criou então essa área de iconografia para trabalhar especificamente com esses conjuntos. Então é uma área que foca muito em obras que têm como suporte o papel, porque isso é uma questão comum a todos esses diferentes artistas, a tudo o que a gente guarda. A gente até tem um pequeno conjunto de pinturas e outros objetos, mas o forte é a conservação e a pesquisa desses objetos em papel. A gente se preparou para isso, na questão da pesquisa e na questão da conservação. A gente criou uma reserva técnica que está toda preparada para guardar, né, e conservar esse tipo de obra. Fora do Brasil, em países de língua inglesa, por exemplo, é muito comum você encontrar em museus a área de prints and drawings, né, que tem a ver com essa ideia dos impressos e dos desenhos. A gente não tem uma tradução boa para isso, assim, esse termo dos impressos, as estampas, ele gera ainda muita discussão. A gente ainda não conseguiu uma tradução que explique isso assim, tão batendo, né, de você escutar e você já saber do que se trata. Grandes instituições brasileiras, como a Biblioteca Nacional, por exemplo, criaram então as áreas de iconografia, que é esse nome que se dá para esse universo dessas imagens icônicas que, nesse caso, consolidaram muito a imagem que a gente tem sobre o Brasil, né? Todo esse universo que a gente está
sobre o qual a gente está conversando, é um momento de consolidação da nação brasileira, de um momento de difusão dessa ideia. Isso tem muito a ver com a independência. Muitas dessas obras, além de terem um interesse de exploração, no sentido de conhecimento, né, de que essas missões estrangeiras tinham sobre o território, existia um interesse desse Estado brasileiro que estava se formando de se consolidar e de se divulgar para o resto do mundo como nação. Então tinha tinha um projeto político também associado à difusão dessas imagens, né? Essa primeira coleção que criou a área, a gente foi somando outros pequenos conjuntos que já existiam no Instituto, isso foi dando a forma, né, desse acervo, e a gente depois passou a adquirir um ou outro conjunto ainda associado a esse universo, como é o caso dessa aqui. A gente até tinha uma outra edição, mas era que pertenceu ao Stickel, ele tinha pranchas sobre dessa obra, mas não estavam completas. E apareceu esse conjunto de um livreiro na Inglaterra, estava em excelente estado de conservação, estava super completo, e a gente avaliou que era uma complementação super importante para o acervo que a gente já tinha. Então esse é um conjunto que foi adquirido depois. Essas são as pranchas, esse é no Rio São Francisco, aí temos provavelmente uma representação deles no meio da paisagem. E isso que eu estava contando para vocês, as representações dos indígenas que eles fizeram. Esse do trabalho de mineração em Minas Gerais. Esse é um outro álbum, um álbum que sempre teve atribuído ao Márcios, mas que a gente sabe que tem obras de outros artistas que não só ele, porque você vê, são 78 desenhos. Um deles é esse aqui. Isso aqui é o Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro. Mas quando você vai vendo os desenhos que estão colados sobre as páginas do álbum, você vê que tem a mão ali de mais de um desenhista, né? Deve ter uns 4, 5 diferentes desenhistas, pelo menos. O que era comum no trabalho do Márcios, principalmente nessa obra, que é a Flora Brasiliense, que era essa que eu já comentei com vocês, para fazer esse enorme levantamento sobre a flora brasileira, ele contou com a participação, com a colaboração de mais de 60 diferentes cientistas, artistas. Ele foi recebendo, além do que ele mesmo levantou, porque ele aqui criou as essicatas, né? As essicatas são as amostras de plantas que ele catalogava e que ele leva com ele de volta, mas ele passou a receber os levantamentos de outros botânicos ao longo do tempo. E isso se estendeu até depois da vida dele, porque ele foi até o fim da vida, mas 2 outros botânicos continuaram o levantamento dele. Então, essa é uma obra concebida por ele, com todo o projeto dele, mas com muitas colaborações. Aqui, por exemplo, esse desenho das jaqueiras no Rio de Janeiro, dessa Mata Atlântica, os desenhos, esse desenho foi feito pelo Benjamin Marie, que era um diplomata belga que morou aqui. E aqui até é bem generoso, porque tem a data, 1856, tem mais informação. Então aqui ele registrou que essa prancha foi feita a partir de um original enviado pelo Benjamin Marie, de um desenho do Benjamin Marie. Isso não quer dizer, de novo, que seja a imagem e semelhança daquele desenho. Ainda mais nessas pranchas, nessa,
nessa daqui, que ele está fazendo uma representação dessas raízes aéreas, dos mangues, das araucárias, né? O primeiro volume, a Flora Brasiliense, ela tem 40 volumes diferentes. O primeiro deles, que são as tabulae fisionômicas, que são essas daqui, ele é voltado para a caracterização do ambiente onde aquelas plantas estavam. Então, ele tem essas pranchas, elas têm uma intenção de comunicar mais informação até do que se você visse uma única paisagem. Ele parte de uma paisagem que existe, mas ele pode inserir informações, por exemplo, mais espécies, alguns animais, alguma informação da cultura, mas porque ele estava querendo comunicar como era aquele ambiente. Então, não é uma coisa, não é que seja fake no mau sentido, mas é uma construção em função de uma comunicação científica que ele queria passar, né? Para alguém que não conhecia aquele ambiente e que precisava entender os elementos que compunham, né? Então, esse primeiro volume, ele é muito especial e, claro que os outros, porque todos os outros 39 são os desenhos botânicos das espécies. Mas esse primeiro mostra essa leitura do território que o Márcio fez, que ele sistematizou a partir do levantamento das plantas. Então, aqui, por exemplo, Bahia, Cachoeira do Paulo Afonso. Aí, de novo, aí os Arcos da Lapa ali no fundinho. Aí a Mata Atlântica. Essa é uma curiosidade, é o que nos une como... A gente tem muitos pontos de encontro com a área de fotografia do IMS. A gente está permanentemente, na verdade, a iconografia conversa o tempo todo com as fotografias do período e com as técnicas também, né? Então, nesse caso, essa foi a última prancha desse levantamento do Márcio, desse primeiro volume. E ela foi feita a partir de uma fotografia. Então isso mostra várias coisas, né? Mostra como o Márcio esteve até o último momento da vida ligado no que estava acontecendo no Brasil, porque a fotografia só vai aparecer e só vai ser usada quando ele já estava bem mais velho, né? E esse projeto já tinha andado bastante. Então essa foi uma lito feita a partir de uma fotografia do Loisinger, que era um fotógrafo de quem a gente tem também um acervo, que fica na área de fotografia. Então a gente está em diálogo o tempo todo. O nosso espaço físico, inclusive, o lugar onde a gente trabalha, a gente tem um andar onde a gente divide esse andar com a área de fotografia. Então as equipes estão o tempo todo conversando e discutindo. E essa é um pouco a graça dos acervos no Instituto Moreira Salles. A gente tem a oportunidade de transitar por diferentes disciplinas, né? Para vocês verem, então isso aqui esse foi o convite da exposição. A exposição vai se repetir agora no fim do mês, em Minas Gerais, né, em Poços de Caldas. Essa foi a que a gente fez no Rio. Então essa daqui, a gente lá tem um espaço que a gente da iconografia usa muito, que chama Pequena Galeria, que é uma área assim, meio que metade daqui de onde eu tô até o fim, meio que metade dessa sala. Ele é pequenininho, mas ele tem um jeitinho de gabinete assim que funciona muito bem para esse tipo de acervo, porque a gente trabalha com coisas que não são necessariamente grandes, né? Muitas são pequenininhas. E isso é legal para você explorar um assunto bem específico, ou isso, você ter um álbum, né? Você poder mostrar um álbum. Então, nesse caso, como no caso de Porto Alegre, a gente trabalhou com duas
professoras, né? A Elis Cantor é uma historiadora, professora daqui da USP, que trabalha com cartografia e que também estudava um pouco o Márcios, porque o Márcios, entre as muitas coisas que ele fez, ele ganhou um concurso organizado pelo IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que se chamava também, nesses momentos de formação, nesse momento que o Brasil estava assentando suas... um pouco criando sua história, definindo seus mapas, né, se assentando como nação, ele ganha um concurso que chamava Como se deve escrever a história do Brasil. E ele não o primeiro a pensar, mas o primeiro a sistematizar a ideia de que para você falar do Brasil e do povo brasileiro, você tinha que partir das 3 raças que o constituíam. Então é super fundador até da história, né, da história no Brasil. Então ele é patrono da botânica, da história, da geografia, ele para muitas ciências, ele é um cara fundamental. Então a gente precisava definir um recorte muito específico para essa exposição, porque o Márcios era um monumento, né? Uma coisa muito... É isso, você pode ir para tantos lados diferentes, e a gente decidiu partir desse mapa, que é um mapa que é parte publicado junto com a Flora Brasiliensis, onde essas cores, né, no qual o país está dividido, elas representam os biomas que ele determinou a partir do levantamento das plantas, e isso acabou gerando uma proposta de divisão regional do Brasil, né? Então, que até hoje sofreu modificações, mas que ainda se tem a ideia de Caatinga, a ideia do Mata Atlântica, a ideia da Amazônia. Então, elas se mantêm. Isso foi a contribuição dele, né? Ele tinha muito essa visão do naturalista, da sistematização, né? De você criar uma síntese. Ele achava muito importante ver esse território, compreender esse território na totalidade, o que vinha de encontro perfeito a um país que estava se formando, né? O que aconteceu, né, na área de iconografia em 2013 mudou mudou profundamente a nossa forma de atuar. E aí então é inevitável agora a gente passou para o século XX. Até então, esse era nosso universo. E a gente estava bastante, que é um universo super amplo, mas ele se restringia um pouco ao século XIX, a gente não expandia muito. Em 2012, faleceu no Rio de Janeiro o Milor Fernandes, que é um grande desenhista que atuou nos principais jornais, revistas do país. Ele não foi só desenhista, ele era dramaturgo, ele era escritor, ele atuou em frentes muito diferentes. Mas ele teve uma produção gráfica enorme, e ele produziu ao longo a carreira dele foram quase 70 anos de atuação. Então, e nos principais meios do Brasil, assim, né? Meios, jornais, revistas. Quando o acervo dele estava... Quando a família dele procurou o IMS, porque eles tinham um pouco a preocupação do que ia ser feito com todo esse acervo e entendiam que não era possível conservar isso de forma doméstica, porque você fala... Nesses acervos, a gente fala de milhares de coisas, né? A gente fala de uma climatização super... que é cara. Quando a gente fala de conservação, a gente está falando de materiais que são muito caros, de cuidados e vigilâncias que não podem ser feitos, não podem, ou é muito mais difícil fazer isso num ambiente doméstico. Por isso as instituições são tão importantes, né? Por isso que a gente precisa pensar sempre nelas
na importância das instituições, principalmente as públicas e também as privadas. E então eles, com essa preocupação, procuraram a gente e a gente teve que tomar uma decisão. A gente discutiu, a área de iconografia, como eu disse para vocês, ela já trabalhava especialmente com papel, então a gente já tinha uma reserva técnica voltada para a conservação desse tipo de objeto e tínhamos familiaridade, tínhamos técnicos que trabalhavam e que tinham expertise para isso e a gente achou que valia a pena expandir e adentrar o século XX. Então, em 2013, a gente começou, além com esse acervo, mais ou menos que vocês já viram, com acervos pessoais de artistas gráficos. Eu trouxe essa foto porque esse era o estúdio do Milor, onde ele trabalhava e onde ele guardava o acervo dele. Essa foi uma experiência muito especial, porque até então a gente trabalhava com autores que estavam mortos há mais de 100 anos. E a gente trabalhava num universo do domínio público, um universo muito diferente. Aqui era tudo muito latente. Ele tinha acabado de morrer, a gente tinha que pensar o trabalho desde o início. Então, assim, se a gente contava, os desenhos do Lanzer ficaram 150 anos fechados numa casa, vai saber como que eles foram cuidados. Aqui a gente estava tendo a oportunidade de pegar da gaveta onde ele guardou, de onde ele deixou e levar para a reserva técnica. Então a gente tinha uma responsabilidade enorme, a gente era consciente dessa responsabilidade de guardar todas as informações dessa origem, porque isso, de novo, daqui a muitos anos pode ser elemento para pesquisas, para entendimento da obra desse artista. Então, a gente trabalhou por o trabalho ali foi concentrado em um pouco mais de uma semana num estúdio. A gente preparou muito a ida ao estúdio, mas no estúdio a gente fez um levantamento, a gente fez um primeiro inventário. Esses eram as mapotecas onde ele guardava as coisas. Aí a gente está trabalhando, fazendo inventariando, né? Vendo. Quando a gente faz esses inventários, a gente tem que entender várias coisas. A gente se prepara para a chegada, né? Então a gente vê principalmente a dimensão de quantos desenhos a gente está falando, do tamanho, do estado de conservação em que eles estão, para a gente começar a planejar os móveis que vão receber eles na nossa reserva técnica, todos os cuidados que vão ser necessários e registrar essa organização inicial do titular, do autor, né? Esse é um desenho. O Milor, ele trabalhava com muitas técnicas diferentes. Isso também, a gente já vinha de um universo de técnicas gigantesco, das técnicas do século XIX. Pensando no século XX, elas se restringiam um pouco, mas elas estavam... era muito comum ele usar diferentes técnicas para fazer uma mesma obra. Então aqui, por exemplo, você tem uma colagem, mas essa colagem ela foi a partir de uma xerox que ele fez, uma fotocópia que ele fez, e ele... nos desenhos dele, ele ia construindo, né? Às vezes você tem 10 desenhos para você chegar no desenho final, e esse desenho final ia ser mandado para uma gráfica, porque o trabalho dele sempre foi feito para ser publicado. Essa questão da publicação, que é tão determinante na obra dele, foi o que nos uniu até com o que a gente fazia já no século, né, com todo esse universo do século XIX. Porque a gente foi percebendo, e aí depois que chegou o Milor, passaram a chegar outros artistas. Então, por exemplo, a gente tem também o acervo do J. Carlos, vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês.
são artistas, mas nem sempre artistas, né? A gente falava de naturalistas, de cientistas, né? no século XIX, ou amadores, ou nesse caso, o Milor, por exemplo, ele se definia como jornalista, porque o trabalho dele sempre tinha sido para mídia impressa, e ele... Então, a gente está falando de como evoluiu a imagem impressa no Brasil. E são 2 séculos. Isso, em outros países, é um universo muito maior. Não é que a gente não tenha antes do século XIX, a gente tinha também, mas era proibido. Então, todas as iniciativas, elas eram muito... elas eram combatidas, assim, de forma muito forte. Então, essas características, a gente está falando de 200 anos, né? Não é muito. Não é. É um tempo... Uma coisa se encontra com a outra. Então, por exemplo, esse é o Milor, que entra num universo completamente diferente, né? A gente está falando ele começa na revista Cruzeiro, ele trabalhou até pouco tempo, sei que todo mundo é mais novo, mas alguns já devem ter chegado a ver coisas dele na prensa. Ele foi da Veja, ele foi do Jornal do Brasil, do Jornal O Dia, trabalhou no Estadão, trabalhou na Folha, trabalhou na Isto É, todas as grandes revistas, ele trabalhava, né? E uma das graças que pra gente foi incrível no trabalho lá é trabalhar com humor, né? Porque ele usava muito o humor. E isso é um prazer quando você está catalogando, isso mudou tudo, assim. Você às vezes escutava alguém catalogando e saíam umas risadas, assim, no meio, porque é piada, né? Era um outro barato trabalhar com isso. E a gente caiu de cabeça, então, nesse novo mundo de temas, de técnicas, de contexto diferente, um momento histórico completamente diferente, mas com algumas questões em comum, que principalmente essa do fato dele ter começado. Ele começa a trabalhar na revista Cruzeiro, ele começou a trabalhar muito jovem, ele começou como contínuo, mas ele foi se aproximando desse universo da imprensa, e até que ele começa primeiro a escrever os textos, e depois, além dos textos, né, ele escrevia os textos que eram ilustrados pelo Péricles nessa seção que existia na Revista Cruzeiro. A Revista Cruzeiro foi uma revista de um alcance brutal nos anos 50 no Brasil. Eles chegaram a vender 700 mil exemplares por semana, uma coisa assim monstruosa, muito, muito grande e muito, muito poderosa, e que trouxe desenvolvimento em muitos aspectos, os aspectos técnicos de impressão, mas os jornalistas, os fotógrafos, os desenhistas, muita gente passou por ali e mudou muita coisa, né? Se atingiu um outro patamar. Quando a gente estava pensando a forma como a gente ia catalogar o Milor, que é uma época que a gente tem que pensar o entendimento, né? A gente tem que definir. Quando a gente começa a trabalhar com arquivos, a gente tem que definir os arranjos. Os arranjos são a forma como a gente identifica os elementos que compõem aquele acervo. A gente usa muito acervo, que é um termo muito amplo. Quando a gente passou para o universo do Milor, a gente teve que estudar arquivo. A gente vinha muito do mundo da museologia. Com o Milor, a gente estuda muito agora, é nossa obsessão e inclusive é o nosso desafio, porque a gente tem que fundir a ideia de museologia com arquivo, porque isso é o arquivo pessoal dele. Dentro desse arquivo tem quase 7 mil desenhos, mas dentro de um arquivo, além desses 7 mil desenhos, a gente tem cartas, a gente tem
documentos, né? A gente tem uma série de elementos pessoais dele, da trajetória dele, mas muitas coisas que todos nós temos, né? Ele também tinha, né? Como que o histórico da vida dele. Essa foi uma decisão que a gente precisou tomar, como a gente ia encarar a produção dele. A gente foi até o estúdio e e a partir do que a gente encontrou lá, a gente viu que isso dele ter trabalhado para a imprensa determinava todo o trabalho dele, o entendimento que ele tinha sobre a própria obra, porque para ele a obra final era a obra publicada. Esses desenhos era onde ele construía a ideia, a piada, o texto, mas eles iam para a gráfica onde iam compor o texto, ele ia estar do lado de um outro, e o trabalho final que ele concebia era aquela página como que ela ia sair na revista. Então, esse é o trabalho final. A gente chama de original porque, claro, esse é o desenho que foi feito pela mão dele, que guarda todas essas informações. Mas isso é uma visão um pouco fetichista nossa, né? De que aquilo tem mais valor porque aquilo foi tocado e feito a partir da mão dele. Mas em termos de intelectuais, de produção do que ele construía como obra, o resultado final, se você quer ver, você tem que ver a página impressa. Ele tinha o cuidado de recortar, desde que ele começou a trabalhar na imprensa, a página publicada com os desenhos, com a obra dele, ele recortava, ele ia reunindo, juntando tudo. Quando dava um ano, ele mandava encadernar, colocava o título da revista e o ano. Então, ele não guardava a cruzeiro inteira, mas ele guardava o que ele tinha feito. Isso dá uma pista de que ele tanto considerava que aquilo era fundamental que ele se dava ao trabalho de guardar. Isso, para quem está pesquisando e catalogando, é uma maravilha, porque é um nível de organização que não é comum, né? O Milor era um obsessivo, assim. Ele guardava tudo. Então, agora, quando a gente tem que datar um desenho, que referência a gente tem? A página impressa. Então, a gente faz muito cotejamento entre esse desenho e vê aonde ele foi impresso. E a gente recorre a ele permanentemente. Então, a gente começou, inclusive, na hora de catalogar, a gente começou catalogando os periódicos. A gente começou por aí, porque a gente entendeu que era ele que ia nos dar pistas para entender os desenhos. Essa é a reserva técnica, para vocês verem como a gente o espaço onde essas obras ficam guardadas. A gente tem esses deslizantes, né, que se abrem, isso tem muito usado em museu, porque é uma forma de você condensar, né? Esses acervos, a gente está falando são 6.000 desenhos, são 1.000 gravuras, né? Você precisa condensar o máximo possível, porque senão você vai ter um problema grave de espaço, né? E aqui é como os desenhos do Milor passam a ser guardados. E esses são os volumes encadernados que foram feitos pelo próprio Milor, que tiveram que ser restaurados e receberam uma nova encadernação. A ideia é que a partir do momento que essa obra foi catalogada, então ela foi catalogada, ela recebeu um número, né, esse código, ela ganha uma ficha dentro da base de dados. Ali você tem muita informação sobre essa obra. Muitas questões se resolvem só de você ter acesso a essas informações. A gente acondiciona já pensando nessa posteridade. E a gente precisa manipular muito menos o original. Com as vantagens dos progressos na digitalização, isso se amplia enormemente. Hoje em dia uma pessoa consegue ver com um luxo de detalhes um desenho desses da sua casa, acessando o site, né? Então aqui, por exemplo, é a nossa área de trabalho e as meninas estavam catalogando esses volumes
encadernados, justamente. Então, mas o que eu dizia para vocês é que é um trabalho muito que propicia essa troca. Assim. A gente investe muito nisso, nesses ambientes onde a gente pode conversar, trocar, porque aparecem ideias, aparecem soluções, vendo o que o outro está fazendo, gere coisas, você pergunta. Essa troca, essa convivência é muito, muito importante. E a gente já sentiu os benefícios que isso traz. Assim. A gente não gosta, é uma instituição, inclusive, que gosta de fazer essas coisas em conjunto. Assim. A gente troca com os colegas da música, por exemplo, as partituras do Márcio. Imagina, é um privilégio você ter uma equipe de músicos, né? Porque o pessoal que trabalha na equipe de música, muitos são músicos, então eles podem nos ajudar a discutir com a gente, nos explicar coisas. A turma da literatura, por exemplo, existem titulares no acervo de literatura que eram grandes amigos do Milor. Existem trocas de cartas entre eles, então para a gente é fundamental estar permanentemente em diálogo com as outras equipes. Isso aqui para vocês verem um pouquinho como foi como dentro das mapotecas, como as coisas ficam guardadas. Então, os desenhos chegavam assim, né? Um pouco tortinhos, e a gente vai dando o cuidado que cada um precisa e guarda nessas caixas que conservam, além de uma numeração, né? Nesse caso, a gente achou que era muito importante conservar pelo sistema, como o Milor era um cara muito organizado, ele tinha um sistema próprio de organização do seu arquivo, a gente preserva a informação da pasta onde ele guardava aqueles desenhos. O nome, né, o título. No caso do Milor, a gente já trabalha desde 2013 com ele, já saíram algumas publicações, fruto desse trabalho de pesquisa. Esse foi o primeiro livro que saiu logo em seguida, porque ele estava meio que pedindo para ser feito, assim. A gente tinha o IMS produzia os cadernos de literatura, não sei se vocês conhecem, uma publicação acho que nos 10 primeiros anos de instituto se fez muito. E aí, bom, teve um dedicado ao Milor Fernandes. A gente recuperou esse caderno de literatura e uma das coisas que tinham lá eram 100 frases. Ele era um grande frasista, ele fazia frases ele tinha um poder de síntese muito grande e um humor sensacional. Então, tinha uma seleção de 100 frases dele. A gente convidou, então, a gente já estava trabalhando, isso foi uma coisa que eu não falei, a gente trabalha às vezes com consultores, que para determinados assuntos a gente convida consultores. Então, no caso do Milor, a gente passou a trabalhar com o Cássio Loredano, que é um outro desenhista, um caricaturista, que conheceu o Milor, era muito desse universo, então ele passou a trabalhar com a gente e ele fez uma seleção de 100 desenhos para dialogarem com essas 100 frases. Então, esse livro assim saiu rapidinho no início. Esse é o catálogo da exposição que vem para cá, que já foi feita no Rio e ela vem para cá, ela inaugura 18 de setembro. Então vocês vão poder ver as coisas do Milor ao vivo. Esse é o nosso ambiente de trabalho, aqui com um mapa, a gente tem mapas também na coleção, também uma coisa que não deu para explorar. E essa é uma foto da gente recebendo um grupo, a gente recebe grupos lá, né? Isso que eu falei para vocês no início, da gente... Normalmente são grupos que vão com um enfoque específico, que tem um interesse específico, estudantes de história, estudantes de universidade, de escola, às vezes os professores pedem, às vezes vão colegas, gente que trabalha em outros museus, arquivos, a gente discute muitas coisas e nesse caso a gente estava recebendo a equipe nova quando esse prédio estava nascendo, estavam se montando as equipes que iam trabalhar aqui. Aí eles foram para o Rio de Janeiro, essa equipe do Educativo, para a gente fazer uma imersão nos acervos.
Aí só o nosso jabazinho de praxe, porque vocês entram pelo site do IMS, a base tá... A nossa base é online, né? Vocês podem acessar principalmente a parte do século XIX, que já está toda ali. E o que não deu para falar, mas que são outros projetos de difusão que a gente faz. Esse é um que começou no final do ano passado, que a gente está fazendo em parceria com a Biblioteca Nacional, o Itaú Cultural e a Pinacoteca, que é essa plataforma brasileira iconográfica, onde a gente apresenta esses acervos de forma integrada e a gente pode ver as obras desses autores independente do acervo onde elas estão. Isso a gente é muito carente disso no Brasil, acho que a gente precisa ter esses espaços onde, assim como em outros países tem sido feito, né, as pessoas estão perseguindo muito essas soluções, porque a ideia foi atender não só os especialistas, que já, né, doutorandos, pós-doutorandos, gente que precisa pesquisar essas obras, mas também crianças, gente que vai fazer um trabalho de escola, ou mesmo gente que tem interesse nesse universo. A gente faz esses pequenos textos que saem quinta a cinco informações sobre um artista, sobre um período, sobre uma expedição, e estimulam as pessoas a procurarem coisas, a conhecer esse universo. Bom, é isso. Qualquer coisa no e-mail, se vocês precisarem de qualquer outra informação, estou à disposição.